Um dos grandes temas que vigoraram, e eu queria tanto o seu olhar jurídico, mas também o seu olhar, vamos dizer assim, de questão política, tudo, olhando para a situação, que foi o voto impresso. O voto impresso foi um tema aí que rodou a todo mundo comentou, de certa forma cada um tem uma opinião já a respeito desse assunto, mas o seu olhar, tanto jurídico quanto o seu olhar político, assim, o voto impresso não ter passado foi o melhor para o Brasil? Olha, Guto, tem um monte de gente que já sabe que eu vou responder aqui, né? Porque me conhece já. Mas assim, eu vou pedir licença para você com muito respeito para fazer uma coisa que eu, quando era entrevistador, não gostava muito que fosse feito, não. Muitas vezes eu estava entrevistando alguém, a pessoa falava, devolvia para mim a pergunta, o que você acha? Muitas vezes eu ri e falei, viu, mas eu não estou sendo entrevistado, né? Exatamente. Eu vou pedir para te fazer isso com muito respeito. Se você quiser, você não precisa responder, Claro, mas claro. vou te devolver a pergunta. Nós estivemos aqui nas últimas eleições, elas têm menos de um ano, né? Tem 10 meses mais ou menos, Isso. que nós estivemos Em juntos, novembro. juntos aqui, eu, você e toda a equipe da TVI. O que aconteceu naquele dia? O site do TSE saiu do ar, né? A apuração do site só aconteceu lá por 1 da manhã ou até mais tarde um pouco, que se não me engano. Eu sei que já era o outro dia, já tinha passado a meia-noite. Passada meia-noite. Mas nós divulgamos os resultados aqui com 90 e poucos % de urnas apuradas. Como nós conseguimos fazer isso, Guto? Como nós conseguimos fazer isso? Como nós conseguimos Pelos dados fazer isso? divulgados por eles. Hã? Pelos dados divulgados por eles, né? Não. Eu digo, no final da eleição, você Não, fala não. durante o tempo que nós Quando ficamos eles aqui. apresentaram o resultado deles, nós já estávamos há 4 horas sim, fazendo uma evolução de apuração aqui. Sim. Como? Não, nós fizemos conforme os dados que saíam das urnas, os boletins de urnas. Certo, conforme os dados que saíram de urnas. Aí volta a pergunta para você. Houve alguma discrepância da nossa apuração e da apuração do TSE? Eu acredito que não. Não. Não teve. Porque aqui você acha que se deve isso? Esse alinhamento da nossa apuração de voto impresso aqui, se atribui a quê? Atribuam aqui os registros ali foram compatíveis ao que foi publicado depois. Perfeito. Então eu pergunto para você, você acha a urna eletrônica segura ou não? Eu acredito que é seguro sim. Entendeu? Então eu compactuo do mesma opinião sua, construo o mesmo raciocínio e convido a todos, para quem não assistiu o programa, pega a reprise que deve ter à disposição, imagino eu, se não tiver eu peço para o Lalo colocar. Assistam o programa que nós fizemos Tem aqui, reprise, sim, disponível. Tem reprise disponível, né? Assista, telespectador, se você acha que eu estou falando besteira, assista o programa inteiro, veja que nós começamos desde as 5, 6 da tarde, numa luta incansável, buscar todos os extratos, todos os comprovantes de voto. Nós começamos meio-dia, né? A luta pela apuração foi a partir das 5. Né? Pela apuração, nós começamos até antes. Isso. Mas todos os extratos, ou 90 e poucos % deles, vieram parar aqui, graças à ajuda de muita gente, de uma equipe muito abdicada, mas nós estávamos com eles aqui. E começamos a fazer na unha, a soma manual. Aí as pessoas ligavam, é oficial, o site está fora do ar. O site está fora do ar, mas é oficial. Eu fiquei aqui defendendo aqueles números, entendeu? Fiquei aqui desafiando o TSE para a hora que o TSE viesse com os números eletrônicos dele, que os números iam ser os mesmos. Nós aguentamos várias ofensas aqui em mensagens particulares de familiares, de vereador, porque a eleição de vereador estava ela é muito mais acirrada Mas que a os de vereadores nós prefeito. divulgamos. Opa, pelo menos os mais votados, com Ah, certeza, sim. divulgamos sim. E aí as pessoas questionando, familiares, eu tinha as mensagens aqui, várias pessoas questionando, não é possível, isso está errado, né? E a hora que veio o eletrônico, nós já tínhamos apurado, os percentuais eram os mesmos. Nossa apuração aqui já... Eu duvido que outra célula de jornalismo tenha feito o trabalho que a gente fez aqui. Duvido que alguém tenha essa história para contar. Nós deveríamos, inclusive, ser referência aos defensores da urna eletrônica da sua idoneidade, porque nós testamos essa idoneidade aqui. Nós pegamos todos os extratos ali de votações, todos que eram fornecidos para fiscais de partidos, tudo. Aí eu pergunto, aonde está o erro? Aonde está a manipulação? Quem manipula e por quê? E manipulou quando? De volta aqui ao vivo e online, levando para você a entrevista de hoje, que é com o Dr. Fábio Sacco, aqui de Itapetininga, falando um pouquinho sobre política nacional. Ele estava comentando agora com a gente, antes de nós
precisarmos parar aqui um pouquinho a respeito do voto auditável, do voto impresso, do voto que foi aí o grande assunto dessas últimas semanas, junto com a questão do Covid nacional. Fábio, você estava falando aqui pra gente, contando, relembrando, né, nosso processo no dia da eleição, agora em novembro, no dia 15 de novembro de 2020, que foi a eleição municipal aqui de Itapetininga, onde nós tivemos ali acesso aos boletins de urna e com isso conseguimos fazer uma apuração com respeito àqueles números que depois ela se confirmou, né? E você citava, né, que seria de certa forma até um modelo assim para mostrar a confiabilidade da votação. Confiabilidade dos dados, modelo para mostrar como o voto é sim auditável, como o voto é sim fiscalizável, né? Você tem fiscais nas urnas, esses fiscais vão ver quantas pessoas votaram, a hora que sair o extrato tem que ter esse número de votações, né? Tem que haver, agora só não dá para, não, o Zé votou no Joaquim. Aí você vai ter compra de voto, aí perde todo o caráter secreto do voto. E isso aí é impossível. Colocar um carimbo na testa de todo mundo dizendo em quem votou é acabar com todo o combate que se faz há anos do coronelismo, da compra de votos e uma série de outras questões que tornam o processo ineficaz do ponto de vista democrático se você tiver manipulação. É aí sim que começa a ficar manipulável a eleição, né? Agora, dizer que esse ou aquele manipula a urna, não tem nenhum vencedor, não tem ninguém com hegemonia de poder aqui. Nós não temos um Fidel Castro que está no poder há 30 anos, nós não temos ninguém no poder há 30 anos aqui. Se tivesse alguém aí, você poderia até suspeitar, mas aqui você está tendo alternância de poder a todo momento. Você tem um deputado ou outro que é eleito direto aí, está há 7 anos, e no fim é esse aí que vem questionar a urna, no fim de tudo, né? Mas fora isso, tem alternância de poder, ninguém manipularia a urna para ficar perdendo, não é legal. Esse argumento de eu ganhei no primeiro turno, manipularam para ter uma derrota em segundo turno. Pô, não parece crível, não é, sabe, é de uma burrice sem tamanho falar um negócio desse. Não, deixaram para o segundo turno para que a minha vitória fosse... O que mudou da sua vitória, sendo no primeiro, no segundo turno? Por que alguém manipularia? Não, eu quero perder de forma mais honrada. Não tem o menor cabimento um negócio desse. É um discurso extremamente burro. E eu fico triste de ver ganhar eco ainda em alguns, né? E você vê que o discurso é tão burro que o próprio Congresso, que é extremamente governista, situacionista, né, na sua maioria, rechaçou isso aí de plano, né? Não tem o menor cabimento esse tipo de discussão. Eu acho pobre de espírito, pobre de inteligência, lamentável. Mas vida que segue, né? É o direito de opinião das pessoas, né? Mas, a TVI está aqui, à disposição. Assistam o programa, vejam a nossa apuração sem nada eletrônico. A nossa foi na unha aqui, e certinho, a hora que o TSE divulgou, batiam todos os números com os nossos aqui. E, Fábio, como você me perguntou, né, eu me permito também a tentar, vamos dizer assim, entrar um pouco mais ainda nesse assunto aqui com você, né? Porque você citou, vamos dizer assim, para comprovar a validade da eleição eletrônica, justamente um recurso físico, ou seja, um registro físico disso, né? Que é um registro físico, vamos dizer assim, da urna em si. Vamos dizer assim, não cabe às pessoas também, de certa forma, querem ter um registro pessoal, porque, digamos, o hipotético aqui, que nós tivéssemos um boletim de urna, da urna, sessão tal, da escola tal, que não tinha nenhum voto para um candidato a vereador, e a pessoa vem e fala, viu, eu votei nesse vereador. Quando teve isso? Então, não, isso aconteceu em alguns lugares. Não. Só que, vamos dizer assim, não dá para se provar que a pessoa votou, porque é a fala dela. É entendeu? Lógico, isso aí, olha, vou te contar uma coisa. Agora, se ela vê um papelzinho, ela fala, não, o papelzinho está aí, abre e olha. A urna eletrônica, ela ameniza a compra de voto. O exemplo que você está dando é um exemplo de que ainda é permitida a compra de voto. Tem um ex-vereador muito famoso aqui na cidade, que pagava R$50 antes do voto e depois ele anotava todas as pessoas que iam trabalhar para ele na eleição, aonde votavam, certo? Para ver se teve voto lá. E aí ele chegava para Maria, para Fernanda e para Joaquina e falava assim, vocês três votam na mesma urna e se eu tiver menos que 3 votos lá, vocês não recebem a segunda parte do pagamento. Tá ok? Chegava lá na outra urna,
Ah, naquela urna eu tenho 10 meninas trabalhando para mim. Se eu tiver 9 votos, as 10 não recebem. Alguém vai ter coragem de votar contra esse cara e perder a segunda parte do pagamento? Não vai. Isso não é uma espécie de controle? Isso ainda não é uma espécie de voto de cabresto? A urna eletrônica ameniza a possibilidade desse controle, desse malfadado voto amarrado, voto de cabresto, entendeu? Ela ameniza, mas ela não impede 100%. E aí a pessoa vai, numa situação dessa, se tiver 9 votos, é claro que a pessoa vai falar, eu votei. Quem não é confiável é quem está falando, não é a urna que não é confiável. Alguém alterou lá? É muito difícil ter essa manipulação. A urna não é ligada na rede, a urna é ligada na eletricidade. Entendeu? E se alguém tentar manipular a transmissão dos dados, como houve na última eleição, o sistema para e vai fazer a contagem de votos a hora que se sentir eletronicamente seguro. Essa é a sistemática da votação aqui.